Boa noite. É bom estar na casa de Deus, não é? A música que nossa amiga cantou ali é de arrepiar, não é? A narração ali dos momentos onde Jesus ele se entrega não é fácil. Mas é muito bom estar aqui e poder receber informações, mensagens, motivações, orações que nos ajudam a estar mais perto de Deus. Nesse momento não será diferente. Faremos mais uma oração, mas especificamente pela leitura da Bíblia. Por isso eu convido você a orar junto comigo. Feche os seus olhos. Nosso Pai, é bom estar em Sua casa e saber que podemos ouvi-lo através da Tua palavra. E pedimos que mediante ela possamos compreender qual é a Tua vontade para nós e da mesma forma poder adquirir forças para praticar e para decidir ao Seu lado. Nos colocamos em Tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós já sabemos, a semana ela tem falado um pouco sobre o resgate. E nós não falaremos hoje sobre o Deus do resgate, mas sim da equipe do resgate. Já falamos sobre a necessidade, falamos sobre o perigo do auto-resgate, mas existe uma equipe que resgata, não é? Jesus ele foi o grande resgatador, mas ele usa pessoas que servem como equipe de apoio para essa missão. E nós vamos falar sobre isso hoje. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos. Capítulo 5. Novo Testamento. Segundo livro do Novo Testamento. Versículo 1. Amém? Entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. É meio subjetivo, mas eu ia dizer para você não imaginar, mas você já imaginou essa cena que não é tão agradável. Imaginar um homem dessa natureza. Só que essa história ela não começa aqui. Decápolis é chamado assim porque haviam 10 cidades. A terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, como também é chamada, era uma região que não era judaica. E era uma região que ainda não tinha sido evangelizada. Então era a primeira vez, provavelmente, que Cristo estava naquela cidade, juntamente com os seus discípulos. E quando eles chegaram àquele local, eles já se depararam com esses dois homens. Os 3 evangelistas que nós temos na Bíblia, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente um deles, que é o Lucas, ele apresenta 2 homens. 2 deles, no caso Mateus e Marcos, ele apresenta como apenas um só homem. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela confirma que eram realmente 2 homens que estavam ali. Talvez os evangelistas anteriores haviam dado uma ênfase maior em apenas um homem. Mas o que importa é que essa história ela não começa quando eles chegam em Decápolis, ou na terra dos Gadarenos. Essa história começa um pouquinho antes, quando Jesus estava dormindo num barco. Antes deles chegarem até essa cidade, eles estavam viajando a barco pelo Mar da Galileia, que na verdade não era um mar, assim como era chamado. Só que houve uma tempestade terrível. E Ellen White, dando detalhes desse momento, falava dos terríveis trovões e relâmpagos que estavam acontecendo. Eu quero que você leia comigo essa história um pouquinho. Aqui são os versos acima. É o capítulo anterior, capítulo 4, versículo
versículo 37. Olha o que diz a Bíblia. Aí mesmo onde você está, no versículo acima. Versículo 37 do capítulo 4. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? É complicado a gente perceber essa cena. Eu mesmo, tentando me colocar nesse lugar, uma vez eu fui acompanhar alguns pescadores na ilha de Itaparica, e nós saímos durante a noite para ficar a noite inteira no mar. E eu confesso que eu dormi logo, fui um dos primeiros a dormir, não tinha o hábito de pescar, e eu consegui dormir ali tranquilamente. O barco não era assim tão confortável, mas eu dormi. Mas se tivesse uma chuva, certamente eu acordaria e eu ia perceber alguma coisa acontecendo. Só que não foi o caso de Jesus. Ele percebeu, na verdade ele não percebeu o que estava acontecendo do lado de fora, porque ele esperava que os próprios discípulos tomassem alguma providência, e ali havia pessoas habilitadas para fazer aquela função. Enquanto nós pensamos nos discípulos, Jesus ele fez uma escolha meio que diferente. Só ele entendia por que ele havia escolhido aquelas pessoas. A pessoa mais talentosa e mais apta para ser um discípulo era Judas. Uma pessoa talentosíssima, especial, que tinha um conhecimento, talentosa, administradora, um ótimo administrador. Então, se fosse em relação a 12 talentos, Judas era o primeiro, muito especial. E não é à toa que ele cuidava dos tesouros dos discípulos, ele era o administrador financeiro dos discípulos. Só que entre eles haviam pessoas que não conheciam a lei, muito menos sabiam ler. E a gente percebe que essa equipe que o Senhor Jesus havia separado não era uma equipe tão especial assim. Mas Ellen White explica por que Jesus escolheu esses 12 discípulos. Ela fala que os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época, eles deveriam ser os discípulos de Jesus. Mas eles não haviam esperado e haviam rejeitado a mensagem. Por isso não eram dignos de ser seguidores, de ser escolhidos para serem os discípulos de Jesus. E agora Jesus, mediante oração, ele escolhe a dedo cada um deles. E nesse momento, os discípulos se defrontam com a tempestade e eles questionam o agir de Deus. Fala: Senhor, por que o Senhor acha que dormir na tempestade é a melhor decisão? Eu fico me perguntando se a gente não faz isso às vezes. Nós temos grandes expectativas na nossa vida e grandes expectativas em relação ao que Deus pode fazer. E quando Ele silencia, nós nos perguntamos: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Porque às vezes a nossa necessidade ela é real e são necessidades urgentes. São coisas justas, significativas. Nós nos perguntamos: mas Senhor, como é que o Senhor não age? Não está vendo que isso é real? Isso não é egoísmo, eu preciso disso. E às vezes nós não vemos isso. Não vemos o milagre de Deus, mesmo sendo coisas urgentes, necessárias e reais e justas. Eu pergunto, a situação deles era parecida? Era justa? Era real? Necessária? E por que Cristo não agiu? Paulo ele explica por quê. Sabe o que Paulo fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós nos esquecemos que nós somos soldados e que é o nosso papel lutar. Não podemos nos dar ao luxo de transferir a nossa luta para Deus. Por quê? Porque Ele nos deu uma armadura, nos deu todos os meios necessários, a força para poder sermos vencedores. Esquecemos que a luta que nós temos que travar, Pedro fala que o sofrimento por Jesus, ele não é tristeza, ele é o quê? Alegria. Olha o que Pedro fala: olha, quando vier o sofrimento, fiquem alegres. Mas como assim? Porque nas lutas nós podemos ter uma experiência de fortalecimento. E agora, o que Jesus estava esperando era que os discípulos usassem a armadura que Cristo havia ensinado. E quando ele levanta, ele pergunta: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé?
Ou seja, Cristo não está pedindo desculpa, Ele está advertindo os discípulos, porque aquela luta não era de Jesus, aquela luta era deles. E eles tinham toda a força necessária, era apenas eles usarem a fé. Então, amigo, quando a tempestade vier em nossa vida, e você vê que Deus não está agindo no nosso olhar humano, lembre-se, existe uma armadura, existe a fé, e existe a força que vem de Deus que está em você, e Deus espera que você use. Mas não, queremos sempre recorrer a Deus. Deus, faz isso para a gente. Mas e onde está a sua participação? Quando Jesus se levanta, Ele não pede desculpa. Ele reclama com os discípulos, vocês são fracos. Ele não fala assim, olha, perdoe discípulos, eu estava dormindo, porque eu estava cansado. Ele está reclamando com os discípulos. Porque eles tinham todo o poder necessário em suas mãos para vencer. Era apenas recorrer à fé. E a fé é a vitória. Então, querido amigo, ontem nós lemos um texto que Paulo fala que quando ele estava pregando, vivia o seu ministério, o que ele tinha convicção era uma eficiência de um poder que agia nele. Paulo, quando ele fala do seu ministério, ele não fala especificamente daquilo que Deus fez através dele, mas o que Deus fez nele, dentro dele. E às vezes nos esquecemos disso. Nos esquecemos que nós temos toda a força necessária para sermos vencedores. E eu acho que com essa reclamação os discípulos iam ser regulados e iam poder seguir adiante, não é? E aí eles bradam todos juntos e falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade que eles passaram ali não era normal. Ellen White explica isso no livro Desejado. Quando eles chegaram de manhã na terra dos Gadarenos, em Decápolis, Ellen White comenta que havia um mar sereno, um lugar de paz, um sol forte brilhando, e os discípulos todos felizes, alegres, contentes, já tinham sido regulados, sabiam que deveriam lutar, e a primeira cena que eles encontram é mais um teste. 2 homens pelados, ensanguentados, com correntes nos braços, fazendo o maior estrondo. E Ellen White fala o seguinte, a tempestade que eles haviam enfrentado no mar não se comparou com a cena visível daqueles 2 homens. O estado daqueles 2 homens era mais terrível do que a tempestade que eles haviam passado no mar. E note que o texto bíblico fala que eles quase morreram. Mas no Desejado ela fala, olha, o temor, o terror que eles tiveram. E quando Ellen White, ela detalha, ela fala assim, os discípulos fugiram correndo, com medo, daquele tremendo, não sabiam o que fazer. E alguns deles olharam para trás e perceberam que Jesus não tinha dado um passo. E aí eles caíram no arraial, nossa, nós já tínhamos acabado de ter uma regulagem de Cristo, veio mais uma tempestade, nós fugimos de novo. Que situação, não é? E nesse momento, Jesus ele olha para aqueles 2 rapazes e então dá o brado. Começa a conversar com eles. E agora os psicólogos de plantão aí vão entender. Quando Cristo fala com aqueles 2 homens, ele agora tem um momento de lucidez no seu cérebro. A sua mente, Ellen White comenta que a sua mente estava tão dominada, que eles pareciam mais feras, mais animais do que seres humanos. E naquele momento de lucidez, eles se prostram e adoram. Aqui no versículo 6, olha o que diz, Marcos 5, versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. No único momento de lucidez que eles tiveram, eles adoraram a Jesus. E aí, em um breve momento, o Desejado narra que os demônios que estavam ali estavam de tal forma que a sua lucidez saiu e os demônios disseram, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Que cena terrível, não é? Que cena terrível. E agora está a explicação
por que os demônios falaram com Jesus? Porque Jesus falou: espírito imundo, saia desse homem. Irmãos, a missão de resgatar o ser humano é de Cristo, correto? Quem é o nosso resgatador? Jesus Cristo, não é isso? Então qual é a nossa participação na salvação das pessoas? Qual é a sua função na salvação das pessoas? Se quem salva é Jesus, por que nós pregamos? Nós não podemos converter. No estudo bíblico, o máximo que podemos é argumentar e convencer, mas não podemos salvar. A Bíblia fala que nós somos colaboradores. Assim como Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é dono de tudo, Ele usa o nosso dinheiro para nos transformar e retirar o egoísmo de nós. Quando nós nos colocamos à disposição para servir a Deus e para levar o Evangelho a outras pessoas, nós estamos confirmando nossa própria salvação. Nós estamos percebendo que quando nós vivemos para servir, nós servimos para viver. Já viu aquele ditado? E Jesus não estava sozinho aqui. Ele estava com a sua equipe. Mas a sua equipe o que fez? Fugiu. Aterrorizados. E fico me perguntando, será que na nossa igreja nós também não temos pessoas, claro, não endemoniadas como esses dois rapazes que estão aqui, mas são pessoas que têm necessidades reais. Aqueles dois homens tinham necessidades reais. Será que não há na igreja hoje pessoas que também têm as mesmas necessidades reais, emocionais, espirituais, financeiras? Será que nós, como discípulos, estamos fugindo das necessidades das pessoas? Será que o Senhor pode contar conosco como uma equipe unida para fazer o resgate acontecer? Você acha que alguém aqui passa alguma necessidade? Claro que sim, né? Agora, como é que está a minha atenção a essas necessidades? E eu não estou falando de alimento, não. Alimento é uma delas. Mas as emocionais são as mais fortes. E nesse momento, os demônios, eles saem daqueles dois homens, vão para os porcos e começa um alvoroço terrível naquela cidade. Os espíritos imundos começam então a ir embora. Os porcos que os porqueiros criaram, todos foram mortos. E então, quando a cidade percebeu que a sua renda financeira havia ido por água abaixo, literalmente, até que eles pediram: cai fora daqui, sai daqui rápido, que nós não queremos nem ver mais você pintado de ouro. Eles expulsaram literalmente. O versículo 17 fala o seguinte: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra. Eles exclamaram: Jesus, vá embora daqui. Porque Jesus, segundo eles, havia retirado a sua renda financeira, ou seja, matou os porcos, acabou o dinheiro. Nós temos no mundo hoje muitos criadores de porcos. São amantes do pecado, acariciam o pecado com muito carinho, criam o pecado de uma maneira muito singular, como se fosse seu próprio filho. E quando Cristo fala: vem, segue-me, e você tem que abandonar o pecado, aí entra o grande conflito de saber se eu vou aceitar a Cristo ou se eu vou expulsá-lo. Porque seguir a Jesus significa renúncia. E o que Jesus estava trazendo para aquela cidade não era um prejuízo financeiro, mas era salvação. E quando você fala para o fumante, para ele parar de fumar, sabe o que ele pode pensar? Poxa, eu parar de fumar? Que negócio é esse? Eu gosto tanto de fumar. Quando você fala para o camarada que não vive sem o álcool, fala: olha, para de beber, porque você vai se sentir melhor, sua família vai se sentir melhor. Sabe o que ele acha? Isso é maluquice. É a mesma coisa que os gadarenos fizeram com Cristo. Ele matou nossos porcos e agora vai embora daqui. É o mesmo hoje. Para de beber. Vai embora daqui, Jesus, porque a bebida para mim é mais importante. É a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa.
Eu fico me perguntando quais são os pecados que nós acariciamos, que nós cuidamos, dando comida, dando banho também. Dominamos, criamos em casa, lá no nosso cantinho, o nosso pecado. E quando Cristo vem para fazer a mudança, nós falamos, Senhor, mas abandonar isso aqui, eu não posso fazer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aonde Deus está, mudanças acontecem. E se não houver mudanças, Ele não está lá. Sabe por que eles expulsaram a Jesus? Literalmente clamaram para que Ele fosse embora, porque eles não queriam mudança. E se você quer Deus em sua vida, mas você não quer mudar, então você não quer Deus. Porque se você quiser Deus, você vai querer mudança. Porque onde Ele está, mudanças acontecem. E aí fica a pergunta, será que nós somos uma boa equipe? Será que o Senhor pode contar conosco? Pode contar com a sua fé? Pode contar com a sua ação, com as suas obras? Para o céu estar mais cheio? O versículo 18, ele traz uma outra cena, que diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele foi nas 10 cidades, em toda Decápolis, falar de Jesus. Agora eu pergunto, ele tinha microfone? Tinha folheto? Tinha livro missionário? Tinha estudo bíblico? Ele sabia o que era a Torá? Sabia o que era a lei? Ele não sabia de nada. Mas ele não sabia. O que é que ele pregou? Qual foi a mensagem que ele pregou, se ele não sabia de nada? Qual foi a mensagem? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como teve compaixão de ti. Irmão, pelo amor de Deus, pare para pensar agora. Como Deus ele é misericordioso comigo e com você. Analise agora todos os passos da sua vida e note como Deus ele conduziu a sua vida, ele dirigiu os seus planos, os seus passos, os seus ideais. Olhe como Deus ele teve compaixão de você. E agora olhe, o que é que Deus ele já fez em você? Porque a maior mensagem que nós poderemos pregar não é sobre o sábado, não é sobre a lei, não é sobre a mortalidade ou a imortalidade da alma. A maior mensagem que nós poderemos pregar é o nosso testemunho vivo. Contra essa mensagem não há argumentos. O ateu, ele nunca poderá questionar uma transformação de vida. Nunca. Ele poderá questionar o que ele quiser, mas uma mudança de vida, ele nunca poderá questionar. Eu fico me perguntando, será que nós mudamos de vida? Quem você era do dia que você decidiu a Jesus, está ao lado de Jesus, se batizou, você é o mesmo, com os mesmos erros daquele dia? Eu espero que não. Esperamos que não. Porque o Senhor quer que você fale de Jesus. E agora vem um detalhe, aqui é o pulo do gato. Não é só no estudo bíblico não. É o testemunho pessoal. Se Jesus estivesse aqui e lhe falasse, olha, vai para a sua casa, para os teus, e anuncia o que é que ele fez em você, o que é que você falaria? Você poderia dizer que você antes era uma pessoa nervosa, mas hoje você é uma pessoa mais paciente? Você poderia dizer que antes você é uma pessoa agressiva, hoje você é uma pessoa mais calma? Você poderia dizer que antes você era uma pessoa ciumenta, mas hoje você é uma pessoa mais controlada? Quais foram as mudanças que ele fez em sua vida, que são testemunhos que não há argumentos contrários? O Senhor espera uma equipe bem preparada, amém? E que bom que você está disposto a encarar esse desafio, porque o desafio é grande, é muito grande.
Mas não se esqueça, irmãos, por maior que seja o desafio, não uma força divina que não o supere, porque podemos todas as coisas. Então, se vier o desafio à sua frente, fala: Senhor, é o que o Senhor quer, então eu vou, porque não há provação que não seja humana, não há tentação que não seja humana. Se veio para a sua frente, fale: Senhor, eu vou aceitar o desafio, porque se ela veio, o Senhor vem em mim força suficiente para poder vencer. Porque se não fosse, não mandaria. Está na Bíblia. Só vem a tentação que eu posso vencer. Então, se veio, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Diga amém. Agora, se você não tomar posse dessa força, meu irmão, o negócio vai ficar difícil. Se você for questionar a tempestade, ao invés de usar a sua fé, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. E nesse momento, irmão, irmã, eu gostaria de fazer o desafio para você também, de nos preparar melhor como igreja, mas nos preparar melhor como pessoas. Às vezes a gente fala muito de pregar o evangelho de uma maneira muito corporativa. Não, vamos fazer uma distribuição, né? Vamos sair em grupo, mas vamos fazer um trabalho pessoal. O nome do ministério é Ministério Pessoal, não é Ministério da Igreja. Porque a tarefa de falar de Jesus, ela é pessoal. Quer ser uma boa equipe? Nesse momento nós ouviremos mais uma música. Eu peço que você reflita até que ponto você está disponível para falar de Jesus e para ser um discipulador. E você que ainda não é um discípulo efetivo, confirmado, carimbado, o que Deus fala hoje é: vem e segue-me. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Aceitado ele foi, rejeitado foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor desse favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou.
por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou, por amor nos salvou, me suplicou. Eu não sou merecedor desse favor, mesmo assim Ele me aceita com amor. Amém. Você pode ficar se perguntando assim, poxa, quer dizer que o que Cristo fez ali foi um fracasso, né? Ele salvou 2 homens, mas uma cidade inteira ficou sem ser salva. Na verdade, 10 cidades ficaram sem ser salvas. Só que se você ver o relato seguinte, o último versículo aqui, do versículo 20, fala que ele pregou em Decápolis tudo o que Jesus fez e eles se admiravam. E sabe o que aconteceu logo depois de um tempo? No capítulo 7, no versículo 31, narra que Jesus lhe retornou a Decápolis, a mesma cidade, na mesma região. E sabe o que aconteceu? Eles agora clamaram pelo milagre. No versículo 32, capítulo 7, versículo 32, trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Há um tempo atrás eles estavam rogando, mas que eles fossem embora. E agora eles estão rogando que Jesus os curasse. Isso é o poder de Deus na vida de 2 homens. Imagina como que será na vida de 20 pessoas que estão aqui, ou de 50 pessoas que estão aqui. Só deixe Deus agir em você. E seria mais preocupado em o que Deus está fazendo na sua vida do que Deus está fazendo para a sua vida. Logo depois, Jesus ele fez a segunda multiplicação de pães e peixes. E milhares de pessoas viram o poder de Deus em um lugar que anteriormente havia expulsado a ele. Ele agora trouxe mais uma vez a oportunidade de salvação. Não importa se você já expulsou a Jesus de sua vida alguma vez, se você já o rejeitou, preferiu algum vício, alguma ação, algum pecado, mas Deus mais uma vez bate sua porta e mais uma vez Ele está oferecendo a você o milagre. Você gostaria de aceitar? Se você no seu coração sente a vontade de estar ao lado de Jesus e de ser tocado pelo poder de Deus, que tal nós orarmos para que Ele possa se revelar para nós? Vamos ficar em pé e vamos entregar nossa vida a Deus através de uma oração, suplicar a Ele a sua mão poderosa sobre nossa vida, a sua bênção, para que possamos ser mais fortes, mais firmes e seguros diante das lutas e usarmos a nossa fé com sabedoria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não dispensa as tempestades, assim como o Senhor também não dispensa a sua mão protetora, ajudadora, que nos dá segurança para enfrentá-las. Em alguns momentos seremos livrados, em alguns momentos seremos poupados de situações difíceis da vida, mas em outros momentos seremos convidados a participar de momentos terríveis, talvez perca de entes queridos, desemprego, problemas na família, de diversas naturezas. Mas o interessante é que, assim como o Senhor prometeu nos levar nos pastos verdejantes, o Senhor também estaria presente no vale da sombra da morte. E nós queremos dizer para Ti, nesse momento, declarar com toda a convicção,
que não importa se estivermos no vale ou se estivermos no pasto, queremos estar ao seu lado, porque é a sua presença que nos dá segurança. E por isso, Senhor, queremos pedir, nos ajude a usarmos a nossa fé para sermos vitoriosos. E se o Senhor não acalmar o mar, se o Senhor não nos acalmar, que o Senhor nos ensine a nadar, ou nos ensine a andar sobre as águas. Mas seremos vitoriosos, porque nada pode nos separar. Porque o que nos une é o amor. Nós amamos a Ti. Obrigado, Senhor, por a segurança que podemos ter ao seu lado. Nos entregamos em Tuas mãos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.